Essa história para vocês. O que vou ser quando crescer? Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Nena, você precisa conhecer a história de Jesus desde que o mundo começou. Tudo começou há muito tempo atrás, quando o mundo ainda não existia. Então Deus falou: haja luz, e a luz veio a existir. Então Deus falou: haja o céu e o mar, e tudo que há na terra e no ar. Cada plantinha, deserto ou riacho, cada pedrinha, cada monte ou penhasco, cada animal, pequeno ou grande, peixes, pássaros, feras, os insetos e répteis, todo ser que respira ou não.
atrás. Foi então que o primeiro homem Deus criou. Do pó da terra o formou. Então Deus soprou em seu nariz o sopro da vida e o colocou em um jardim e deu a ele uma esposa querida. Adão e Eva, a primeira família, viviam felizes em perfeita harmonia. Deus os visitava todos os dias, passeava com eles pelo jardim. Eles eram amigos de Deus, amigos de Deus, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, tudo era tão lindo. Há muito tempo atrás, não havia espinhos. Há muito tempo atrás, tudo era perfeito. Há muito tempo atrás, não havia dores. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, há muito tempo Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar aqueles a quem Ele ama sofrer sem parar. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou para sermos amigos. Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou.
começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Posso ver? Será que um dia eu vou entender? Talvez quem possa me explicar. Que eu quero a verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Jesus, Quem é? eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Pra saber quem é Jesus não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero. Vamos lá, pessoal. Todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem
Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Mesmo sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. Não fazer a biblioteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem, uma sugestão daqui, outra sugestão dali, e olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e
Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar.
Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Noé e seus filhos agradeceram a Deus e cantaram felizes. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. Depois da tempestade, tudo se acalmou. A água então baixou e ali Noé assim cantou. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. Então os animais puderam passear, felizes pela terra onde iriam habitar. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. Brilhou no céu, o arco-íris do amor. Brilhou no céu, o arco-íris do Senhor. É isso aí, amiguinhos. Às vezes, os probleminhas da nossa vida ficam parecidos com o dilúvio da história. Mas podem acreditar, sempre, depois da tempestade, o arco-íris vai brilhar no céu. Aí, a tristeza vai embora junto com a chuva e a alegria volta com força total. Por isso, vamos cantar e fazer um mundo bem melhor. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série
série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no primeiro dia Deus criou a luz e separou a escuridão da claridade. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. E no segundo dia fez o firmamento e colocou o céu em cima e a água embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no terceiro dia fez separação de mar e terra e fez nascer a plantação. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E no quarto dia ele fez o sol, a lua e as estrelas para brilharem no céu. E gira como a lua, pisca como estrela, e solta raio como o sol. E gira como a lua, pisca como estrela, e solta raio como o sol. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no quinto dia fez os passarinhos e todos os animais que moram lá no mar. E bate as suas asas, e bate as suas asas. Nada igual ao peixe, nada igual ao peixe. E bate as suas asas, nada igual ao peixe. E no sexto dia os outros animais, selvagens e domésticos, fez para nós. E pula igual macaco, e pula igual macaco. Corre igual cachorro, e corre igual cachorro. E pula igual macaco, corre igual cachorro. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia assim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. No sexto dia ainda Deus criou Adão, e de sua costela ele fez a Eva. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só.
você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. Em 7 dias tudo ele fez. Em 7 dias tudo ele fez. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Constante, fantasias da mente, um brilho no olhar de quem sempre quer amar. São brincadeiras de cirandas que fazem a alegria brotar. São momentos inesquecíveis que as fazem sonhar. Um carinho, um abraço, afeto e calor. Um sorriso, um olhar, mostrando a beleza do puro amor. O nosso futuro será perfeito no colorir de um novo dia. O nosso futuro será perfeito, tendo amor e paz. Vamos brilhar neste mundo, vamos fazê-lo perfeito pra viver. Pois um novo amanhã irá chegar. É tão bom ter alguém pra me acolher. É tão bom saber que na tristeza encontro amor. Quando me sinto abandonado, você me protege. Quando me sinto só, você me encontra. Um carinho, um abraço, afeto e calor. Um sorriso, um olhar, mostrando a beleza do puro amor.
Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Lá no céu existe alguém que me ama e me quer bem. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Ele veio me salvar. Lá no céu eu vou morar. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Lá no céu existe alguém que me ama e me quer bem. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Ele veio me salvar. Lá no céu eu vou morar. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei.
permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar.
chuva. Sem ela não podemos viver. Água que cai pra molhar a plantação, pois sem ela não como meu feijão. Água, chuva. Sem ela não podemos viver. Temos um terço de água no planeta, mas não podemos deixá-la acabar. Água, chuva. Sem ela não podemos viver. Água, chuva. Sem ela não podemos viver. Água, chuva. Sem ela não podemos viver. Água. A Bíblia diz que Deus criou o universo, criou as plantas e também criou Adão. Deus fez os bichos, fez também os dinossauros. Se a Bíblia diz, quem é que vai dizer que não? Foi Deus quem planejou os dinossauros, criou a todos eles bem mansinhos. Embora muitos deles fossem grandes, outros dinossauros eram bem pequenininhos e fofinhos. A Bíblia diz que Deus criou o universo, criou as plantas e também criou Adão. Deus fez os bichos, fez também os dinossauros. Se a Bíblia diz, quem é que vai dizer que não? Foi Deus quem fez o urso e o leão, e fez os dinossauros bem mansinhos. Mas quando o pecado tudo transformou, muitos animais ficaram bem estressadinhos. A Bíblia diz que Deus criou o estegossauro, o apatossauro, Deus que fez e mais ninguém. Tiranossauro Rex era bem mansinho, Velociraptor, Triceratops também. A Bíblia diz que Deus criou o universo, criou as plantas e também criou Adão. Deus fez os bichos, fez também os dinossauros. Se a Bíblia diz, quem é que vai dizer que não? Se a Bíblia diz, quem é que vai dizer que não? Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou
com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. Amazing children, amazing things they did, astounding, astonishing, marvelous, miraculous kids, just kids. They were small but they were great, not yet grown but not too late. They were young but they didn't wait to take the chance to be amazing. Amazing children, amazing things they did, astounding, astonishing, marvelous, miraculous kids, just kids. Some survived the wilderness, some were brave when put to the test. They were kids that did their best, and that makes all of them amazing. Amazing children, amazing things they do, astounding, astonishing, marvelous, miraculous, adventurous, adorable, absolutely, positive, courageous, outrageous, amazing, amazing. Vocês gostaram da história? Eu gostei tanto que acho que vou contar de novo, mas de forma diferente. Amazing children, amazing things they did, astounding, astonishing, marvelous, miraculous kids, just kids. They were small but they were great, not yet grown but not too late. They were young but they didn't wait to take the chance to be amazing. Like Josiah, 8 years old, king of Israel, and he ruled his people very well. And like Miriam, who protected Moses in the water to rescue by the Pharaoh's daughter. Amazing children, amazing things they did, astounding, astonishing, marvelous, miraculous kids, just kids.
fish, the only one with fish and bread, that Jesus blessed, and 5,000 were fed. Like the servant girl whose master finally found a cure because of things he learned from her. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar
que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. O que vou ser quando crescer? Era a semana das profissões na escola. Alguns tinham o sonho de ser médicos, outros professores, pintores, arquitetos, cantores, enfim, todos tinham um sonho quanto ao que se tornar quando adultos. Ai, eu gosto muito dessa semana das profissões, afinal, eu acho que quero ser uma médica ou uma professora de matemática ou uma arquiteta. Sério, Cidinha? Você está na dúvida? Eu já tenho certeza do que eu vou ser um regente de orquestra, isso aí. Que maravilhoso! Com certeza irei assistir algum concerto seu. E você, Tadinho? Você já sabe o que você vai ser quando você crescer? Já sim, Aristarco, eu não vou ser nada. Ué, como assim, cara? Sei lá, né, Aristarco? Esse negócio de ficar pensando em profissões, sei lá. Pra mim qualquer coisa tá bom, ganhando um dinheirinho, não preciso ficar querendo ter uma profissão, né? Mas Ed, como assim? Você não quer ser nada quando você crescer? Eu não, cara, eu não quero ser nada não, viu? Eu quero ser nada não. Não que fosse importante todos já saberem o que querem ser desde pequenos, mas você não querer ser nada?
Isso sim é completamente diferente. Não que a profissão vá te deixar rico e você será sempre feliz, mas não querer ser nada na vida. Na hora de apresentar os trabalhos na sala de aula. Bem, o meu sonho é de ser bombeiro. Eu tenho muita vontade de ser bombeiro, pois é uma profissão de muita coragem e... Eu quero ser pintora. Eu gosto muito de pintar quadros e eu adoro arte. No futuro, já decidi. Quero ser uma médica. Eu quero ser taxista. Tenho vontade de seguir a profissão do meu pai, porque... meu sonho é ser regente de orquestra, Eu gosto tanto de música, principalmente de música clássica. Zed, agora é sua vez. Você não preparou nada sobre a profissão que você sonha ter? Não, professora, eu não vou falar. Mas como assim, Zedinho? Ah, professora, eu não quero ser nada. Na verdade, eu não quero nem trabalhar, sabe? Esse negócio de ficar cumprindo os horários e ter que ficar sempre se matando pra conseguir um dinheiro. Ah, não, fala sério. Só de pensar nisso me dá uma preguiça danada. Mas, Zedinho, todos nós temos que trabalhar. Um dia, todos vocês terão que trabalhar. Serão alguém na vida. Terão suas famílias e possuirão responsabilidades. Eu sei, professora, mas esse negócio de trabalhar não é comigo mesmo. Não, trabalhar não. Nada que se fizesse poderia mudar a cabeça de Zed. Mas ele sabia que aquilo não estava correto, que aquilo não era o ideal. A aula acabou e logo ele saiu correndo da escola para não falar com ninguém. Ele correu 2 quadras e de repente olhou para trás, pois viu que Aristarco vinha seguindo. Distraído, trombou com tudo em um poste e quando acordou... Ai, minha cabeça! Você está bem, cara? Caramba, trombei com tudo no poste e dei uma apagada. Mas acho que estou legal, obrigado, viu? Claro, sem problemas. Manchetes, manchetes, manchetes desse dia 2 de janeiro de 2050. Nossa, minha cabeça está tão ruim que eu vi o jornaleiro dizer 2050. Eu, hein? Mas nós estamos em 2050. O quê? Ei, foi aqui que aconteceu um acidente que o menino desmaiou? Pedrinho! Peraí, você me conhece da onde? Cara, eu preciso de um médico urgentemente! Mas cara, o que você está fazendo? Um médico urgente, por favor! Pois não. O que o senhor está sentindo? Cidinha! Ai, não é possível, caramba! Eu tô ficando louco! Vamos, cara, vamos nos esconder nos fundos daquele teatro. Ufa! Enfim, um lugar pra ficar tranquilo. Nossa, não sei o que está acontecendo. Eu acordei e anos se passaram muito rápido. Todos os meus amigos... Ué, que música é essa? É a orquestra da USESP. Eles estão ensaiando para os concertos que farão aqui na nossa cidade. Aristarco! Ai, o que eu faço? Socorro! Por favor, cara, me ajude! Onde é a sua casa? Me desculpe, cara, mas eu não tenho casa. Meu pai era um homem simples, trabalhador, mas nunca estudou. Ele teve um acidente e faleceu. Desde então, nós não temos uma casa, um lar para morar. Ah, que pena, me desculpe. Aqui, olha essa foto, é meu pai. O quê? Esse sou eu! Não! Não! Ô Zedinho, você está bem? Ai, minha cabeça! É que você trombou com tudo no poste, cara. Nossa, Aristarco! Caramba, cara! Ai, como é bom te ver assim, de volta! Ué, como assim? Olha só, Aristarco, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer, cara! Eu vou ser arquiteto!